E agora seguimos com a nossa programação. A palestra será por conta do nosso colaborador de muitos eventos e sócio da Cybersecurity da EY, especialista em governança, risco e conformidade, professor da FGV, mentor de startups da Endeavor e também investidor da Anjos do Brasil. Conosco, Marcos Sêmola e a palestra Promovam o CISO. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo, Ângelo. Muito obrigado pela apresentação. Ora, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês novamente. Bom, eu vou dar um start no meu cronômetro, uma vez que nós temos um tempo hoje bem restrito. Não é? Uma agenda bastante cheia, recheada. Não é? Sim. A propósito, comentávamos ainda em off com o Eric, que a editora foi muito feliz ao escolher o nome Conteúdo. Nosso conteúdo está simplesmente fantástico. Desculpe aí, né, a modéstia, ou a falta dela. É verdade, parabéns. Boa apresentação. Obrigado, Ângelo. Bom, eu vou iniciar com vocês um slide e vou conduzi-los através de uma conversa que é muito rapidamente explicada pelo título da palestra, né? Promovam o CISO, o Chief Information Security Officer. E é muito provável que vocês, antes mesmo que eu comece a mostrar os slides e falar sobre os argumentos que suportam essa proposição, que vocês já tenham percebido em função dos eventos recentes. Né? Então, a melhor maneira de começar essa conversa é resgatar alguns números que o mundo nos revela. Né? O Brasil, recentemente, teve mais de 3,4 bilhões de tentativas de ataque cibernético, de janeiro a setembro desse ano. Nós estamos falando de um percentual muito representativo diante dos 20 bilhões de tentativas que ocorreram na América Latina. Eu vou repetir o número porque parece um tanto quanto surreal, mas é 3,4 bilhões de tentativas de ataque cibernético de janeiro a setembro desse ano. E esse número ele pode ser mais facilmente percebido quando você abre os jornais, e se você o fez nos últimos meses, percebeu mais de uma dezena de empresas brasileiras ou empresas multinacionais sujeitas a ataques, muitos deles produzindo impacto nas suas operações. Impactos relacionados a sequestro de dados, a vazamento de dados, mas também impactos relacionados à interrupção parcial ou integral das suas operações. Qual é a conexão do título para esse conjunto de informações? É porque, de fato, por trás do desafio de proteger os negócios, nós temos a figura do CISO, do Chief Information Security Officer. E ele nunca foi tão importante quanto agora, diante de tantos eventos. De uma maneira extremamente simplificada, o que esse profissional precisa ser capaz de fazer, e aí eu vou usar o meu laser point para facilitar a condução da conversa, ele precisa ser capaz de conhecer as ameaças, identificar as vulnerabilidades presentes em ativos que custodiam informações, ativos que não se limitam ao físico, ao tecnológico e ao humano, e tem que ser capaz de se antever aos impactos potenciais que essa soma de elementos pode provocar num próprio negócio. Então, reparem o grau de especialização, na amplitude de disciplinas e ainda na habilidade de transitar entre o técnico e o executivo que o CISO precisa ter para ser capaz de detectar os riscos, classificá-los, priorizá-los, comunicar esses riscos a quem toma decisões e, finalmente, ser capaz de se antecipar, mitigando esses riscos antes que eles se materializem. Então, diante desse cenário de dificuldade e de alta atividade do cybercrime,
eu me apoio em fatos. Esse gráfico mostra o custo médio de um evento onde houve quebra de segurança ou vazamento de dados. Nós temos um valor estimado por evento que é extremamente representativo, ele é material para os negócios. O último número que nós temos, de 2019, é de que cada evento de quebra de segurança representava em torno de 4 milhões de dólares. Ao câmbio de 6, estamos falando de 24 milhões de reais. E é claro que o que se vai esperar por o ano que vem, quando nós chegarmos no ano que vem e apurarmos os resultados de 2020, uma linha que deve estourar os limites desse slide. Ou seja, números cada vez mais expressivos, atividade hacker cada vez mais intensa, sofisticada e expandindo a superfície do ataque. Né? Esse gráfico pode ser representado em uma única previsão de que o cybercrime produza danos que alcancem a cifra de 6 trilhões de dólares no mundo inteiro. Então, muito conectado com o que foi dito pelo Eric na palestra anterior, né, nós vemos uma especialização muito grande do crime e, de certa forma, uma diversificação, uma vez que um crime se conecta a outro, suporta, terceiriza, ou seja, há uma espécie de ecossistema do crime, onde o cybercrime tem um papel cada vez mais importante, especialmente como financiador. Né? Não é à toa que os ransomwares, onde há um sequestro de dados e onde há uma solicitação de resgate, é um dos veículos muito utilizados para o financiamento de outros tipos de crime. Muito bem. Quais são, portanto, os erros mais comuns? Ou melhor, por que é que eu propus uma palestra em que eu clamo o reconhecimento do valor do CISO, da sua importância, da sua promoção? Né? Porque existem erros que continuam sendo cometidos desde que eu comecei na área de segurança da informação há 20 e poucos anos atrás, para não ser preciso e revelar minha idade. Existem erros que continuam perpetuando na maioria das empresas. Se nós olharmos para o lado direito, nós veremos o local que normalmente a caixinha do CISO é posicionada no organograma, comumente debaixo do CIO, profissional que tem um viés da tecnologia. E que, inclusive, essa sigla tem sido agora renomeada para o CDO, ou Chief Digital Officer, ou CTO, Chief Technology Officer, porque a tecnologia é o core desse indivíduo, da inovação. Né? No entanto, o CISO continua lá, reportando para ele, e, obviamente, muito limitado nas suas funções de estratégicas, táticas e operacionais. Né? De certa forma, a estratégia quase inexiste quando a função do CISO se limita ao teto do que o CIO faz. Né? Então, o que acontece? Esse CISO acaba influenciado por um viés de tecnologia, alimentando o negócio com esses insumos e automaticamente produzindo decisões de negócio com uma influência também tecnológica. Então, vamos aos erros mais comuns. O primeiro, a linha de reporte. Né? E eu quero abrir um parênteses. A linha de reporte ela pode evoluir com o tempo. Ou seja, a depender da empresa, do seu tamanho, da indústria, ela pode começar dentro do CIO, reportando a ele, porque há uma aproximação e uma volumetria muito grande de problemas de segurança ligados à tecnologia. Mas em algum momento do tempo, nessa jornada de amadurecimento da função do CIO, ele precisa se emancipar, ele precisa se desgrudar desse perímetro de tecnologia. Segundo problema, o escopo da função. E um é a causa do outro. Se eu estou reportando para um CIO, eu passo a olhar e enxergar apenas problemas de segurança ligados à tecnologia,
aos ativos tecnológicos. E isso limita a minha capacidade de julgamento e interpretação. Terceiro erro, independência. Se de alguma forma eu reporto para um CIO, decisões de segurança ou recomendações de segurança que eu queira oferecer, elas tenderão a ser influenciadas pelos interesses e limitações do executivo a quem eu me reporto. Portanto, há um problema conceitual de independência no julgamento desse CIO, desse CISO, perdão. 4, orçamento. Se eu estou debaixo de um CIO, a tendência é que o meu orçamento seja uma fração daquele conseguido pelo CIO, né? E que, obviamente, por ter o seu chapéu muito atrelado ao desafio da tecnologia, se ele precisar gastar o único dólar que lhe resta no bolso em um projeto de tecnologia e um projeto de segurança, deverá haver uma inclinação a priorizar aquele compromisso que ele já assumiu com a sua liderança. Então, temos um problema orçamentário. E, por fim, aliás, por fim não, são 6 problemas aqui, o quinto é a abordagem. E agora eu me refiro, e eu fiz questão de botar aqui entre parênteses, response. Nossos CISOs gastam 95% do tempo deles apagando incêndios, respondendo aos estímulos externos, aos eventos, às ameaças, às inseguranças da liderança. Né? Pouco lhe resta de tempo para pensar estrategicamente. E foi por esse motivo que eu representei no meu slide a estratégia no pontilhado, numa graduação de cinza bem baixa, porque quase inexiste. Esse indivíduo, ele não consegue ser um agente de transformação do negócio. Ele nada mais é do que um atendente às situações que ocorrem, né? Quem reage a uma situação que ocorre no seu dia a dia, que não são poucas. Né? E, finalmente, mais uma vez, um efeito dos inúmeros erros que eu já listei. A senioridade do indivíduo que ocupa esse cargo, e na maioria dos casos. Né? Porque pensem comigo, se de alguma forma a empresa desenhou o cargo para se reportar a um executivo C-level, que tem uma limitação de escopo e um conflito de independência, fica com o resto de um orçamento e passa a maioria do seu tempo respondendo operacionalmente aos estímulos de segurança, que indivíduo estaria disposto ou mais alinhado ao job description definido pela empresa? Alguém que talvez não tenha a senioridade que um executivo C-level deveria ter, como o próprio acrônimo sugere, Chief Information Security Officer. Muito bem. Esse indivíduo, portanto, dentro de um ambiente recheado desses erros que eu mencionei, ele acaba passando seus dias e suas horas analisando ameaças, riscos resultantes de probabilidades, de vulnerabilidades, de ameaças, normalmente viciado num olhar tecnológico, por força da sua posição no organograma, mas que, de alguma forma, não se limitam a esses ativos, mas também ativos físicos e humanos. E, portanto, ele contribui para a segurança da empresa de maneira parcial, porque é tolhido, por todos os erros que eu mencionei, a atuar dentro de um perímetro pré-definido. Eu diria, erroneamente pré-definido. Né? Muito bem. Aonde eu enxergo, e o mercado, os pensadores da segurança enxergam a posição adequada para um CISO? Ao lado dos demais executivos, com o mesmo empowerment, a mesma autonomia, com a mesma voz e poder de influência do CEO, do conselho de administração. Alguém que possa deliberadamente escolher, a depender do momento em que a empresa dele está, o quanto de tempo investir na estratégia, no tático e no operacional. O que se espera desse CISO é que ele, de fato, possa
colocar na mesa, quando as decisões de negócio forem tomadas, elementos que suportem decisões alinhadas com o propósito do negócio, e não com um propósito de TI, por exemplo, ou às vezes com um propósito financeiro, quando o CISO se reporta ao CFO, o que também ocorre. Então, nós estamos dizendo que, para que o CISO possa gerar valor de maneira ampla, plena, do que se espera do CISO, ele precisa adquirir as benesses de ser tratado e de estar na posição de um C-level ao lado dos demais. Ele precisa ser capaz de enxergar os riscos em sua plenitude, julgá-los com independência e subsidiar as escolhas que o negócio vai tomar. Para quê? Para equilibrar essa balança. E é uma balança relativamente simples. Uma balança em que existe um risco, um apetite de riscos do negócio, um conjunto de controles propostos para mitigar aquele risco, mas limitados por investimento. Então, encontrar o ponto de equilíbrio é o que todo negócio precisa buscar. E ele tem que contar com um CISO para ser o responsável por esses insumos que vão permitir a tomada de decisão. 3 pontos importantes. O CISO pleno, vamos chamar assim, ele deve se posicionar para, número 1, agir como um habilitador dos negócios, discutindo recursos na mesma altura que os outros membros do C-Level, ao invés de ficar com as sobras dos seus orçamentos. 2, ele precisa atuar com um objetivo de viabilizar novos negócios e proteger iniciativas que foram propostas pelo CFO, CDO, CTO, COO e assim por diante. Ou seja, ele é o freio de um carro esportivo, né? Aquele que dá confiança de que é possível colocar um motor ainda mais potente nesse carro esportivo e de que ele será capaz de frear dentro do que é esperado de eficiência. E 3, ele tem que atuar numa posição consultiva, levando com o máximo de abrangência e transparência para os executivos, para o conselho, por exemplo, para o CEO, os riscos que foram por ele mapeados, identificados, qualificados, priorizados, para que possam tomar decisões. Eu trouxe para alimentar um pouco a nossa discussão alguns fatos também que ratificam a conclusão a que eu cheguei, e que vocês devem estar chegando comigo, de que os CISOs estão ainda a um passo da posição ideal. Consultando o Salary.com, eu vejo aqui uma informação curiosa. Os CTOs, ou CIOs, como queiram, ganham em média $280 mil por ano. O CISO ganha 27% a menos. Isso no escopo Américas, aliás, América do Norte. Né? 27% a menos. Pode parecer pouco, né? Mas eu acho que a realidade brasileira vai além. Porque no Brasil, a maioria dos CISOs, e eu peço desculpas àqueles que não estão nessa categoria, que conseguiram demonstrar a importância, o valor, a senioridade, o conhecimento, mas a grande maioria é tratado como um Information Security Manager, mas receberam o título de CISO. Esses, por exemplo, têm uma diferença salarial que chega a 67% do CIO. Né? Então, nós temos que mudar esse jogo. Né? Nós temos que atuar como agentes de educação, primeiro, para que os executivos percebam a importância do papel pleno desse CISO. E, no momento seguinte, oferecer a ele todas as condições que um C-Level tem para executar sua função com eficiência. Né? Trouxe também, no final, uma pesquisa que nós na UI fazemos anualmente. Essa, particularmente, foi feita com mais de 1.300 organizações no mundo. E ele diz o seguinte,
que apenas 7% das empresas descrevem a área de segurança como um habilitador de inovação. Que 60% das empresas não têm a segurança sentando no board, no nível executivo, 60%. E que 35% apenas das empresas envolvem a área de segurança nas suas novas iniciativas de negócio. Olha só que tristeza, olhem só esse timeline, né? Essas são as etapas de se construir uma nova proposição de negócio, um novo produto, um novo serviço. Olhem só o quão pouco a área de segurança é envolvida nas etapas de desenho dessas iniciativas. Então, para terminar, Ângelo, o que eu quero dizer a vocês é que, tecnicamente falando, é indiscutível. Os cybercriminosos conseguem andar numa velocidade superior às empresas em mitigar os riscos que eles oferecem. Se nós não contarmos com CISOs adequados, bem posicionados, bem aparelhados e empoderados, esse gap ele só vai aumentar. Ele só vai produzir uma aceleração do problema de segurança da informação que hoje já não é pequeno. Então, eu termino aqui a minha apresentação pedindo que vocês se dediquem a esse desafio de convencimento para que nossas empresas não sejam o próximo fósforo, né, nessa guerra cibernética. Deixo meus contatos, aproveito para anunciar a vocês um livro recém-lançado, com a Patrícia Peck e outros autores, e eu estou nessa lista, e, obviamente, o meu livro, que tem alguns anos, mas segue muito atual, voltado para a segurança orientada a negócio. Obrigado, Ângelo. Muito bem, parabéns a você, querido Marcos. Foi um grande estímulo você falar sobre a importância dos CISOs nas empresas, não é? Ficamos felizes aí com o tema que você resolveu abordar. Muito obrigado, parabéns. Graça, quer dizer alguma coisa? Tá no Seu mudo, microfone. Graça. Tá no Seu mudo, microfone. Graça. Ela vai ter que repetir tudo. Graça. Peraí, eu estou no mute. Excelente palestra, Sêmola, só elogios aqui à sua palestra, todos querendo saber se vai depois, né, se vamos depois compartilhar, com certeza esse conteúdo vai estar depois no nosso canal no YouTube, e todos vocês poderão compartilhar depois, assistir novamente, ter o replay desse material fantástico aí do Sêmola, e no nosso grupo aqui de CISOs, do Security Leads, o pessoal falou, nossa, vou empacotar e mandar direto agora aqui para a alta direção. Com certeza. Eu assino embaixo. Esse conteúdo do Sêmola aqui está bombando no nosso grupo de CISOs aqui, fantástico. Excelente conteúdo, Sêmola, muito obrigada, muito bom esse conteúdo. Parabéns. Ótima palestra. Parabéns. Excelente, Um abraço, muito bom, excelente. Boa tarde. Obrigada.